Bom dia, espero encontrá-los tudo bem. Vou dar continuidade então na aula passada, onde nós estávamos falando sobre FGTS, quem poderia sacar, qual era o valor a ser sacado, quem poderia sacar não, o que era o FGTS hoje, que nós vamos falar sobre quem pode sacar, o que era o FGTS, qual é o valor que tem que ser depositado na nossa conta, quando se é mandado embora sobre os 40%. E aí eu expliquei para vocês sobre aquele fato de que antigamente poderia sacar tudo que eu tinha retido na conta, e depois de um tempo o governo mudou. Aí então eu só posso sacar o FGTS de quando eu fui demitida da empresa. E aí ficou então a questão de quando que eu posso retirar o resto daquele dinheiro então, na qual eu acabei pedindo a conta. Tirando então esse lado de fundo de garantia inativo, ainda quando se pôde pegar tudo que se tinha, o FGTS de R$500, mais o FGTS agora emergencial de 1.045, existem essas possibilidades que a gente vai conversar um pouquinho. Primeiro, então eu posso sacar o meu FGTS, como eu acabei de falar, na demissão sem justa causa. Toda vez que o meu empregador me mandar embora, eu posso ir lá e sacar esse dinheiro que é de meu direito, juntamente com aqueles 40% que eu falei na aula passada. No término do contrato por prazo determinado. Falamos também há umas 2 aulas atrás sobre contrato determinado, que é aquele que tem uma data para iniciar e tem uma data para terminar. Então, quando chegar no último dia do meu contrato determinado, a empresa vai me passar os papéis equivalentes à chave da retirada do FGTS, eu posso também sacar nesse caso. Na rescisão de contrato, por extinção total ou parcial da empresa, na decretação de anulação do contrato de trabalho, nas hipóteses previstas no artigo 37 da Constituição Federal, ocorrida em 28 de julho de 2001, quando mantido o direito ao salário, na rescisão do contrato por falecimento do empregador individual. Eu também posso sacar o meu FGTS quando o meu patrão, o meu empregador individual falecer. Quando eu falo em empregador individual, é aquele que não tem sócio. Por exemplo, quando nós falamos de sociedade composta, algo composto quer dizer que tem alguém a mais, algo a mais. Se um falecer, não tem problema para nós empregados, porque tem os seus sucessores. A gente pode dar como exemplo a IP. Então, morreu o dono, ficou a esposa e os filhos. Se a dona vier a falecer, fica os filhos. Se os filhos vier a falecer, fica os netos. Então, é algo que vai passando de geração para geração. Digamos agora que é dono de um mercadinho, de uma venda, como falava antigamente, onde ele não tem sócio. Se ele morrer, não tem quem continue as atividades dele dentro do meu contrato social, eu posso também sacar o meu FGTS. Na rescisão de contrato, por culpa recíproca ou força maior. Nesse caso, é quando a empresa passa, por exemplo, é uma empresa de papel e pegou fogo. A gente sabe que quando pega fogo em papel, dificilmente se consegue salvar alguma coisa. Era uma empresa de MDF, de madeira, pegou fogo. Teve um caso também de um avião que caiu numa academia, já faz um grande tempo isso. Não foi culpa do empregador, Foi algo que aconteceu. Para restabelecer de novo, o governo então, ele libera o FGTS dos empregadores. E depois começa do zero novamente. Na aposentadoria, essa é a incógnita que eu comentei com vocês, dos fundos de garantia. Então,
tudo que eu tinha de fundo de garantia dos meus 20 anos trabalhado, eu peguei lá quando o governo liberou o fundo de garantia inativo. Depois, ele me liberou mais 978, que era 500, depois ele liberou mais o restante para juntar um salário mínimo do fundo de garantia do ano passado, que eu não me recordo o nome. Agora ele me liberou mais 1.045 de fundo de garantia emergencial e mais o fundo de garantia do saque aniversário. Então tudo que eu tenho de FGTS, eu estou tendo o direito de sacar. E na minha aposentadoria, como que eu faço? Na verdade, eu não vou ter nada para sacar. Por quê? Porque eu fui sacando conforme o governo ia liberando. Mas quem não sacar e o dinheiro voltar lá para a conta, quando se aposentar, terá esse direito de ter esse dinheiro. No caso de necessidade pessoal, urgente e grave, decorrente de desastre natural, causado por chuvas ou inundações, que tenham atingido a área de residência do trabalhador, quando a situação de emergência ou estado de calamidade pública for assim reconhecida por meio da portaria do governo federal. Então fala-se que no caso de uma chuva muito forte, onde eu perdi as minhas coisas, onde a minha casa foi desabada, algo que foi causado por desastre natural. Não foi um carro que bateu ou, de repente, alguma coisa equivalente a isso. É algo que a natureza proporcionou naquele momento. Nesse caso, então, é liberado que possa ser feito a retirada do FGTS para poder retomar novamente a reforma da casa, né? Ou então ter que entrar para comprar uma outra casa. No falecimento do trabalhador, agora é o oposto. Então, se o trabalhador falecer, quem pode retirar o dinheiro é seus dependentes, esposa, filhos, se eu não me recordo, pai e mãe também. São os dependentes que algumas vezes alguma empresa até pede para deixar escrito quem são os seus dependentes caso aconteça alguma coisa. Quando o titular da conta vinculada tiver idade igual ou superior a 70 anos. Então, quando eu falo de idade igual ou superior a 70 anos, diz a lei que vai ser mudado, que vai ser um pouquinho mais, parece que vai ser homem 95 e mulher 90 para poder retirar. Não sei se ainda já foi vigorada essa lei, mas estava para ser vigorado. Até então, vamos dizer que nesse caso que nós estamos trabalhando, tem que ser superior a 70 anos para poder retirar o FGTS. Quando o trabalhador ou seu dependente for portador do vírus HIV. Vamos entender isso. Quando eu falo de vírus de HIV, gente, tem aquele que eu posso tomar lá, aquele chá, não me recordo o nome, e aí eu consigo me sobreviver por um tempo por causa disso. E tem aquele que é irreversível. Se o trabalhador ou seu dependente realmente provar que o dele é o HIV irreversível, ele pode retirar o FGTS. Quando o trabalhador ou seu dependente for acometido de neoplasia maligna câncer, diz uma ênfase que quando a gente fala de maligna igual a câncer, tem que ser em um estado um pouco mais crítico. Não é de repente eu cheguei lá no oncologista e ele me deu o exame que eu estou com câncer maligno em algum lugar, eu já vou lá no governo e já peço para sacar meu FGTS. Eu sei que tem aí uma grande documentação que precisa aprovar para que realmente possa retirar o FGTS. Então, se de repente quem está trabalhando ou seu dependente, esposa, filhos,
pai e mãe, se eu não me engano a lei também permite, tiver toda essa documentação correta, o governo libere que possa pegar o FGTS.